E aí, pessoal da terceira série, vamos para mais uma aula de matemática? O nosso tema de hoje, juros simples. Então, o objetivo da nossa aula é efetuar cálculos de porcentagem, juros simples e juros compostos. Mais especificamente, iremos trabalhar com juros simples. Olha só, pessoal, antes de adentrar aqui nos exemplos que eu já deixei aqui para a gente resolver, vamos pensar o seguinte aqui. Vamos conversar um pouco sobre juros. Vamos supor que você, de repente, precisa aí de R$ 50 emprestado. Aí tá, eu vou lá e te empresto esse dinheiro e falo assim, olha, daqui 30 dias eu quero esse dinheiro de volta. Só que eu quero com 10% aí, viu? 10% de juros. Então, esses 10% na matemática é o que a gente chama de I, que a gente vai ver logo a seguir. É a taxa aplicada aí. Ó. Então, daqui a um mês você vem me devolver o dinheiro com esses 10%, que é a taxa aplicada, 10% de juros, 10% de 50 seria quanto? R$5, né? 10% de 50, R$5. É um cálculo aí bem fácil de fazer, né? Porcentagens de 10%, 25%, 50%, enfim. Você vai devolver os R$50 mais os 10%, que foi a taxa aplicada, que corresponde a R$5. Esses R$5, totalizando 55, os 50 que eu emprestei, mais os R$5 de juros. Esses R$5 é o que a gente chama de juros, tá? É os R$5 que a gente aplicou aí, calculando a taxa de 10% aplicada, beleza? Então, por exemplo aqui, ó, vamos trabalhar aqui com a ideia, conceito de juros, para depois a gente direcionar o nosso estudo para juros simples. Olha só aqui, ó, vamos supor a seguinte situação. Eu tenho aqui ó, juros simples e aqui eu tenho juros compostos. Lembrando que no comércio, quando você abre uma conta poupança, claro que leva em conta outros valores aplicados ali, né, que o banco cobra como custo efetivo total, que é o CET. A modalidade que eles utilizam é os juros compostos. Juros simples, isso aqui praticamente é inexistente. Isso pode existir aí talvez de um amigo para o outro, entre familiares, enfim, você não vê a prática de juros simples no dia a dia. Porém, é bastante cobrado no Enem, cobrado nas provas externas, provas de vestibulares. Então, é importante que você aprenda bem esse conceito. Então, vamos supor a seguinte situação aqui. Você aplica lá um dinheiro, né? Aplicou um dinheiro, pegou emprestado, emprestou o dinheiro, é o que chamamos de capital. Então, eu chamei aqui de C, ó. Vamos supor que você aplicou lá R$100, a taxa, como eu falei no início do vídeo, na matemática financeira, a gente chama a taxa de I, tá? A taxa de 10% ao mês, A.M, 10% ao mês. Durante 3 meses aqui, o tempo, 3 meses. No juros simples, pessoal, olha só, se eu fizer uma continha aqui, ó, que aqui é o primeiro mês, beleza? Aqui é o segundo mês e aqui o terceiro mês. No juros simples, eu vou calcular lá ó, 10% de, né, matemática de repreposição de, conforme os vídeos lá da Secretaria de Educação, que eu postei para vocês, a preposição de é vezes. Então, eu tenho 10% de R$100. Continha bem tranquilinha, eu já escolhi 100 para facilitar o processo aqui. Então, como eu tenho multiplicação, eu tenho zeros aqui em cima, posso cortar esses dois zeros com os dois zeros aqui de baixo. Não posso eliminar zero de cima com zero aqui do numerador da fração, tá? Isso não pode. Então, eu tenho 10 vezes 1 aqui. Aqui é como se tivesse 1, né? 10 vezes 1 que dá 10 dividido por 1. Olha aí, ó. 1 vezes 1 que dá 1, 10 dividido por 1, 10. Então, olha só. Hoje, né? Vamos supor lá, 8 de junho. No dia 8 de julho, se você aplicou um dinheiro a 10% ao mês, que é uma taxa, né? Na verdade, tá bem longe disso daí, né? Conta poupança, por exemplo, não dá nem 1%. 0,5%, é 0,5% no máximo. Mas vamos supor lá, deu a taxa de 10%, então deu R$10 de juros. Se você aplica hoje 100 e daqui um mês vai lá resgatar esse dinheiro, no juros simples, você vai pegar o seu 100 de volta e os R$10. Ó. Então tá aqui, ó, 110. Nos juros compostos também no primeiro mês é assim. É o mesmo cálculo aqui, eu nem vou fazer de novo, é 10% de 100 que dá 10. Você resgata também pelo sistema de juros compostos R$110. O 100 que você aplicou mais o que rendeu de juros. O que rendeu de juros aqui no primeiro mês? R$10. No segundo mês, aí é que vem a diferença agora de juros simples para juros compostos, que eu quero que vocês prestem atenção. No segundo mês, no juros simples, é novamente 10% de 100. Incide em cima do capital inicial. Tá? Essa incidência é em cima do capital inicial. Juros simples é isso. Então, 10% de 100, de novo aqui, não vou mais
Repetir o processo dá quanto? R$10. Então, se você no primeiro mês já tinha lá o montante de 110, que é o 100 aplicado mais o que rendeu 10, no segundo mês passa a ser 120. Agora, nos juros compostos, não. Aí a gente calcula os 10% em cima do montante anterior, em cima do que já rendeu de juros no primeiro mês. Então, nos juros compostos, eu vou calcular 10% de quanto que tem aqui? 110. É o que o pessoal chama de juros sobre juros. Esse zero eu posso cortar com esse zero de baixo. Esse zero aqui de cima eu posso cortar com esse zero de baixo. Então, 1 vezes 11 dá quanto? Deu 11. Então, se eu tenho 110 com 11, vai para quanto? 121. Aí você fala, mas só R$1 de diferença? Tá, mas isso a gente está fazendo um exemplo com 100. Imagina com 1.000, com 10.000, 50.000 reais, né? Claro, aí você já vai notar a diferença. E ainda, além do mais, se o tempo também, o período for maior. Agora, no terceiro mês, juros simples, de novo, se a gente calcular 10%, eu não vou nem calcular aqui, vai dar quanto? Vai dar R$10. Se eu tenho 120, passa a ser quanto? 130. Então, se no terceiro mês lá, né, seu dinheiro lá aplicado o método de juros simples, ao sistema de juros simples, você resgataria o montante de R$130. Agora, nos juros compostos, olha só. Eu tenho 121. Como é juro sobre juro, nós iremos calcular aqui, ó, 10% de R$121, ok? Ó, eu vou cortar esse zero aqui com esse zero, eu vou fazer 1 vezes 121, dá 121 sobre, aqui é como se tivesse 1, 10 vezes 1, 10, divisão aqui por 10, a vírgula que não aparece, ela está aqui na extrema direita, anda uma casa para a esquerda. Então, isso aqui dá 12,1, ou seja, R$12,10. Vamos lá, vamos somar aqui mentalmente. 121 mais R$12 dá 133 e quanto? E 10. Olha aqui, 133,10 centavos. Eu vou colocar o zero aqui para ficar bem claro. No sistema de juros simples, você tem um juros de quanto aqui, ó? Tira o 100 que você aplicou, você rendeu para você quanto? Você tem um juros de R$30. Nos juros compostos, você tem quanto? Tira o 100 que você aplicou, deu o quê? Deu 33,10. A formulinha do juros simples, ela é bem tranquilinha. Para calcular os juros, é isso aqui, ó. É o que a gente vai focar, né, hoje, nossos estudos, no juros simples. É CIT sobre 100. O capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Esse 100 aqui é o 100, o denominador aqui da taxa. Ó. Então, se ele dá 10%, olha que fácil. Essa fórmula eu não tenho que provar, ela é muito fácil. Como eu trabalhei 100 aqui, ó, seria eu calcular isso aqui. Ó. Juros seria o quê? Olha só inverteu aqui, ó, 10. Esse 100 aqui é o da fórmula, tá aqui. 10% de quanto? De que capital? De 100. Olha aí, ó, 10% de 100. Só foi trocada a posição. 10% de 100, que dá quanto? Dá 10. Então, 10% de 100. Quantas vezes isso? Nós simulamos aqui quantos meses? 3 meses. Olha aí, tá? Então, eu posso cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros. Eu tenho 3 vezes 10, que é 30, vezes 1, 30, dividido por 1, 30. Olha aí os juros nossos, R$30. Essa é a formulinha que nós iremos, de agora em diante, trabalhar. Tudo bem? E, se você reparar o juros simples, ele tem um comportamento de PA, de progressão aritmética. Olha só, eu tenho lá 100, aí aumentou quanto? 110, depois foi para quanto? 120, 130. A razão aqui, ó, lembra o que é PA? O conceito de progressão aritmética? É uma sequência numérica. A partir do segundo aqui eu tenho o primeiro mais uma razão. Né? Se eu levar em conta o 100, eu tenho aqui, ó, 110, que é 100, que é o primeiro, que não está aqui, né, o capital, mais a razão, que é 10. Aí mais 10, 120, mais 10, 130, mais 10, 140. Então, nesse comportamento aí, eu posso dizer que 12% ao ano, por exemplo, é a mesma coisa que 1% ao mês. Tá? Então, no juros simples, isso funciona. Nos juros compostos, não. A fórmula dos juros compostos, você já calcula o montante. É o resgate que você faz do dinheiro aplicado mais o que rendeu de juros. Montante seria capital mais juros aqui. Ó. Montante, olha aqui, eu vou colocar aqui do juros simples, é o capital mais o que rendeu de juros. Como nossa simulação foi de R$100, eu tenho 100 mais o que rendeu de juro, 30. Montante, R$130. Eu preciso dessa formulinha para complementar a ideia aqui, né, do resgate, do dinheiro que ficou lá rendendo e tal. Agora, nos juros compostos, nós iremos trabalhar com C vezes 1 mais I elevado na T. O período aqui, geralmente aparece T ou a letra N, tanto faz, viu, gente? Não tem problema. Aqui, nesse caso, se eu pegar aqui, ó, montante, vai ser o capital, que é 100, vezes o 1. Imagina quanto que é 100 vezes 1. 100 vezes 1 é o quê? É 100, não mudou nada. Então,
Esse I que é somado aqui é o aumento gradual, né? No caso aqui, os juros compostos aqui, ele tem comportamento de progressão geométrica, por isso que se eleva aqui ao período, tá? Então, essa taxa aqui, você já tem que converter isso aqui para um número decimal. A taxa, como ela é 10%, olha aqui, ó, ela é 10%, essa taxa, vamos fazer aqui, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, corta esses zeros aqui, ó, fica 1 sobre 10, que dá quanto? Vai dar 0,1. Então, esse aqui é 0,1 elevado na t, que é 3. Então, o montante é o 100 vezes 100 vezes 1 não muda, então 0,1 é o nosso aumento percentual, a nossa taxa. 1 mais esse zero aqui fica quanto? Fica 1,1. Quantas vezes? 3 vezes. Então, olha só, eu tenho o montante que é 100 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Multiplicar alguma coisa por 1,1, elimina aqui o algarismo após a vírgula. 100 vezes 1 dá o quê? Dá o 100. É ele mesmo, não muda nada. Esse vírgula 1 é o 0,1, é os 10%. Então, multiplicar algo por 1,1 é aumentar esse algo em 10%. Tá? Então, seria 100 vezes 1,1, que daria 110 aqui, tá? Aí, vezes 1,1, 10% disso aqui seria 11, iria para 121. E depois, 121 vezes 1,1, nós teríamos os 10%, que seria andar com essa vírgula uma casa para cá, daria 12,1, totalizando um montante de 133,10. O nosso foco agora não é os juros compostos, é somente juros simples. Eu só adiantei aqui o conceito, né, de juros, vocês entenderem essas diferenças. Basicamente, isso aqui ele é morto, tá? Porém, os juros compostos ele é muito trabalhado no dia a dia, a conta poupança, quando você arrumar o seu primeiro emprego, ter a sua conta poupança, você vai perceber que é esse modelo aplicado. Claro que tem outras coisas que levam em conta, né? Você vai retirar lá, o banco tira um pouquinho, tem o custo, né, do dinheiro tá lá. E é isso, pessoal. Então, comportamento dos juros simples é uma progressão aritmética, juros compostos, como é juros sobre juros, isso aqui foi aumentando. Se você pegar 100 vezes 1,1 dá 110, vezes 1,1, que é a razão, né? A partir do segundo, eu tenho o primeiro vezes uma razão na progressão geométrica. Vai dar 121 vezes 1,1, 133,10, tá? Então, vamos trabalhar com a formulinha do juros simples, essa daqui, e a formulinha do montante, ok? Vamos para os exemplos agora. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, estou falando rápido para o vídeo não ficar grande, vocês não se entediarem. Então, nosso objetivo, né, é efetuar cálculos de porcentagem, juros simples e juros compostos, falei no início do vídeo. Vamos lá. A perguntinha aqui, ó. Quanto renderá de juros simples a quantia de R$ 400 aplicado durante um ano a uma taxa de 2% ao mês? Então, ele quer saber quanto vai render de juros. É o J que eu quero calcular. A quantia de quanto? R$ 400. Esse é o capital, R$ 400, aplicado durante um ano. O tempo aqui, ó, é um ano, ok? E a taxa, que é o I, que eu já adiantei para vocês, né? A taxa de 2% ao mês. Eu vou colocar A.M. Cuidado com isso aqui, pessoal. Ó, eu fiz isso aqui de propósito. O tempo aqui é ano e a taxa está ao mês. Você não pode iniciar um cálculo assim, você erra. Você tem que colocar taxa e tempo na mesma unidade. Sempre reduz para a unidade menor, é melhor. Como eu tenho um ano aqui, você vai chamar isso aqui de quanto? 12 meses. Fica ligado, hein? Presta atenção, tá bom? Então, vamos lá. Juros simples é C vezes I vezes T. É só fazer o trocadilho. Claro que cidade em inglês, eu sei que tem um Y aqui, mas só lembrar, ó, city sobre 100, cidade em inglês sobre 100. Eu sei que tem o Y, é só pra gente, a nossa mente gosta dessas coisas aí para memorizar, né? Então, eu tenho 400 vezes a taxa. Qual é a taxa? 2% ao mês. Então, é 2 sobre 100. Olha aqui, o 100 já é da fórmula. 2%. Fica ligado. O tempo, como é um ano, se eu jogar um aqui, eu erro. Eu tenho que jogar 12. Por quê? Porque a taxa está ao mês. Só lembrando. Então, vezes 12 aqui, ó. Como eu tenho 2 zeros aqui, eu já posso matar aqui, ó. Já matou. Então, eu tenho juros, que é igual. Eu tenho 4 vezes 2 vezes 12. Tá? Então, se eu fizer aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 12, se você fizer isso aí, vai dar 96. Deixa eu mostrar aqui, ó, bem rapidinho. 8 vezes 2, 16, sobe 1, 8 vezes 1, 8 e 1, 9, 96. Portanto, ele pergunta quanto renderá de juros. Renderá de juros R$ 96. Se fosse, e qual é o montante?
O que eu tenho de montante? Montante, lembrando, é o que? É capital mais juros. É pegar esses 400 e somar com esses 96 aqui. Beleza? Bora para número 2. Vamos lá. Um capital de 4.000 foi aplicado no sistema de juros simples a taxa de 5% ao mês durante 6 meses. Determine o montante gerado pela aplicação. Aqui ele quer saber montante. Montante é capital mais juros. Uma coisinha aqui, pessoal, que eu lembrei que é importante e tá bem evidente aqui, né? Tá bem evidenciado aqui, o juros simples. Toda a questão de juros, se não aparece o que é que está pedindo, se é juros simples, juros compostos, você encara como sendo juros compostos, tá? Se a questão fala assim, qual é a taxa que seria aplicada para um capital tal, não sei o quê, e você fala, ué, mas é juros simples ou juros compostos? Você encara como sendo juros compostos, fica ligado. Quando é juros simples, a questão tem que deixar bem claro que é isso, que é juros simples, tá bom? Bom, então eu preciso descobrir agora os juros para somar com esse capital aqui. Olha a nossa formulinha. Então, vamos separar ele aqui e vamos calcular os juros. C vezes I vezes T dividido por 100. Então, juro é igual a 4.000, é o nosso capital, não é isso? Aplicado o sistema de juros simples, a taxa de 5% ao mês. Então, aqui, ó, 5%. Olha o 100 da fórmula, tá? 5% aqui, ó. Durante 6 meses. Então, taxa tal mês, tempo tal mês. Então, tá tudo bonitinho aqui, ó. Então, juros é igual. Vou cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros. Eu tenho 40. Conservei o 40. Poderia multiplicar? Sim, poderia. E 5 vezes 6 aqui já vou multiplicar. Ó. Esse 1, pessoal, esse 1 aqui nem precisava colocar, né? Cortou os dois zeros aqui, não precisava. Ó. Então, juros é igual 40 vezes 30, 4 vezes 3. Quanto que é 4 vezes 3? 12. Pega os dois zeros e coloca aqui, ó. 1.200. Esses são os juros. Então, o nosso montante é 4.000, que é o capital aplicado, mais o que a gente achou de juros, que é 1.200. Somando 4.000 mais 1.200, continha fácil, né? Mentalmente a gente faz 5.200. É a alternativa, letra C aqui, ó, alternativa C. Marca aí, beleza? Número 3. Qual é a taxa? Ele quer saber a taxa aqui, ó, que seria aplicada para que o capital de 20.000, tá aqui, em 3 anos, tempo 3 anos, deixa eu subir aqui, rendesse um juro, já deu juro, rendesse um juro de 1.200. Importante, pessoal, na hora da continha aí, não precisa colocar vírgula 00, a não ser que seja diferente de 00. 58 centavos, 27, 28, aí coloca, mas aqui no caso nem precisa, no sistema de juros simples, ó, deixou bem claro. Então, J é igual a C vezes I vezes T sobre 100. Ele pergunta qual é a taxa, ele deu juros aqui. Eu já fiz o J aqui, vou apagar isso aqui, que eu jogar 1.200, é a pressa, né, para o vídeo não ficar grande. Capital ele deu 20.000, a taxa nós não sabemos, deixa o I aqui sobre 100. O tempo é 3 anos, são 3 anos. Ah, pessoal, como o tempo aqui é anos, nós vamos achar uma taxa anual, tá? Ah, mas como eu sei disso? O tempo foi dado em anos, então a taxa que você descobrirá, ela será em quê? Em anos, ok? Eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, então eu tenho 1.200 igual 200 vezes 3 vezes I. 200 vezes 3 dá 600 I. Então eu tenho que 600 I igual, olha aí, tá? Bonitinho aí, ó. Para 1.200. Mudei tudo instantaneamente, não precisa trocar sinais, tá? 1.200 sobre 600. O que estava de lá veio para cá, o que estava de cá foi para lá, então não precisa. Corta esses dois zeros. 12 dividido 6, 2. 2, ou seja, como eu falei, 2% ao ano. Então, portanto, nossa taxa, nosso I é igual a 2% A.A, quer dizer, ao ano. Por que é ao ano? Porque o nosso tempo aqui foi dado em anos. A última aqui, ó. Qual capital? Ele já quer saber o capital, então, beleza. Que devo ter para ganhar. Isso aí é o que, pessoal? Juros. R$50. Olha aí, ele até deixa claro, juros. 2% ao ano, então é a taxa, é o I, tá? Cuidado aí com essa linguagem. 2% ao ano, A.A. Durante 5 anos. Então, tempo também está em anos, taxa em anos, ok. Bonitinho aí, né? Bem tranquilinho. Usa a formulinha CIT sobre 100. Como eu falei, gente, pode acontecer de usar o N aqui, alguns livros, algum professor explicar, não está errado não, tá? É um formato diferente, mas é a mesma coisa, tá bom? Então, os juros aqui é 50, nós temos ele, aí.
Ele pergunta qual é o capital, então é o C, a taxa de 2%, olha aí, ó, 2 sobre 100, bonitinho, o tempo, 5 anos, taxa e tempo nessa unidade medida aqui anual. Beleza, ótimo, perfeito. Então eu tenho 50, que é igual, ó, C vezes 2 vezes 5, 2 vezes 5 vezes 10, ó, 2 vezes 5, 10 vezes C, 10C, é tudo um produto, né? Multipliquei e deu 10C, sobre 100. Se você quiser cortar aqui, já matou a questão. Se não, a famosa multiplicação em cruz aqui, que é como se tivesse um, multiplica cruzado. Mas se quiser cortar os zeros aí, conforme eu faço nas questões, tudo bem. 10C vezes 1 dá 10C, 100 vezes 50, 50 vezes 1 é 50. Pega os dois zeros aqui do 100 e joga aqui, ó. Todo número vezes 100 é só colocar dois zeros no número, tá bom? Então, C igual a 50 mil, desculpa, 5 mil, né? Acabei colocando um zero a mais aqui. 5 mil dividido por 10. Jogo o 10 aqui dividindo. Então, C igual... Agora a gente pode cortar esse zero aqui, ó. Corta esse zero com esse aqui, ó, tá bom? Então, 500 dividido por 1 dá quanto? Dá 500. Então, pessoal, nossa resposta aqui, portanto, qual é o capital que devo ter? R$ 500. Beleza, pessoal? Então, era isso aí, valeu? Próxima tela aí são as atividades envolvendo juros simples. Depois a gente dá continuidade com o tema de matemática financeira, juros compostos. Valeu! Olha aí, pessoal, atividade 1, atividade 2, atividade 3, 4 e atividade 5. Valeu? Estarei postando no grupo de estudos também. Próxima aula eu venho com a correção das atividades.